Olá, galera, tudo bem? Evandro aqui de volta. Eu estou trazendo hoje um vídeo bem interessante, né, com um tema bem importante que pode agregar muito tanto na sua vida financeira quanto na sua carreira, que nada mais é que neste vídeo a gente vai abordar como você pode oferecer um serviço simples para qualquer cliente e dobrar sua renda. E para a gente começar, eu gostaria de deixar uma pergunta intrigante para vocês. Se vocês sabiam que existe um serviço simples, fácil de oferecer para qualquer cliente e que pode dobrar sua renda sem precisar sair do seu trabalho atual. Se vocês não sabiam, continue no vídeo que eu vou demonstrar e explicar um pouco melhor sobre. Antes de começar, vou falar um pouco sobre mim, né? Quem sou eu? Eu sou Evandro Silva, desenvolvedor autônomo. Tenho 23 anos, formado em análise de desenvolvimento de sistema em 2021 e hoje atuo como freelancer. Possui experiências em desenvolvimento web, desktop e mobile. Já fiz alguns projetos em jogos, desenvolvimento de jogos. Então, possuo uma bagagem, digamos assim, grande. Eu tenho experiências em algumas linguagens também, como Python, Java, Node, Go, PHP, entre outros. Gosto muito de aprender coisas novas e diversificar a minha área de conhecimento. E com isso, eu escolhi focar em Python, pois com Python eu consigo utilizar uma das áreas e um dos serviços que é simples e que você pode conseguir vender para qualquer cliente, conseguir prestar esse serviço para qualquer cliente, que nada mais é automação. Então, a gente trabalhando com automação, pode ser uma automação industrial, pode ser uma automação de tarefas repetitivas. Então, quando a gente trabalha com automação, a gente consegue fazer um serviço simples, pode ser uma automação de uma planilha, de um, de um site, uma otimização de um site, postagem, geração de vídeo. Então, você pode fazer muita coisa com automação, pode criar bots e assim em diante. Aí você pode estar se perguntando quais são os problemas, né? Quais são as áreas que você poderia atuar, que são dores que alguns clientes sentem para poder você poder prestar esse serviço. Os problemas frequentes que a gente acaba vendo, né, são manutenção de sites, que são alguns ajustes simples, pode ser uma alteração de nome, alteração de logo, pode ser uma alteração de cor, pode ser uma alteração de fonte, a fonte de texto, o tamanho do texto em si. Então, são esses pequenos ajustes simples que dá para a gente fazer no site. Fazer a manutenção do site em si. Pode ser também, vamos supor, se o site ele é um site que gosta de ter um design de acordo com a data comemorativa, então ele já teria essa manutenção para Dia das Mães, Dia das Crianças, Dias dos Pais, Natal, Ano Novo e assim em diante. Com datas comemorativas, ele teria sempre uma atualização e um design específico. Então é a manutenção que você faz nesse site. Um outro passo seria configurações. Qual tipo de configurações? Pode ser tanto as configurações do site em si, como eu falei, né? Pode ser mudar a nomenclatura, pode ser mudar o domínio. Então, pode ser adicionar o certificado, né? O certificado HTTPS. Então, pode ser muitas coisas que você pode fazer utilizando, né, a partir de configurações. Pode ser instalação de ferramentas, instalação de um roteador, né, instalação de um modem, uma instalação de um sistema em si, um sistema que você desenvolveu, está vendendo para aquele cliente, então você vai até o local de trabalho daquele cliente
e instala aquela ferramenta para ele. Então, tem essas diferenças. Você pode fazer uma instalação de um serviço em si. Então, essa é a parte de configurações, alguma das dores que o cliente tenha, pois ele, por exemplo, na loja dele, ele precisa de um Wi-Fi. Então, você sabendo configurar um roteador, você consegue adicionar e resolver a dor daquele cliente. Se o cliente ele tem um site, precisa fazer uma customização, precisa alterar o nome, você tendo conhecimento de manutenção de site, né? Você sabendo prestar o serviço ajuste simples dos sites, você consegue prestar esse serviço para o cliente. Um outro ponto que tem é a automação de processos, que foi o que eu falei no início do vídeo, que pode ser tarefas repetitivas. Aí você pode estar perguntando, mas Evandro, quais seriam as tarefas repetitivas que eu posso oferecer, que eu posso propor para o meu cliente? Depende, tem vários tipos de tarefas repetitivas. Pode ser desde de um, como posso dizer, de uma criação de documento, onde naquele documento você cria posso dizer, um contrato, e naquele contrato a única coisa que você faz alterar é os dados daquela pessoa. Então você consegue automatizar esse processo em vez de deixar manual, ele adicionar os dados automaticamente daquela pessoa. Um outro tipo de processo é utilizando Excel, planilhas de Excel. Vamos supor que você tem uma planilha de estoque, ou uma planilha de controle financeiro, ou então uma planilha de cadastro de cliente, ou cadastro de usuários. Então, você consegue também automatizar isso. E um outro ponto também de automação, né, que se enquadra de automação de processos, seria bots, onde você pode criar um bot para Telegram, um bot para WhatsApp. E o que esse bot faria? Pode ser diversos serviços, pode ser um bot para poder responder chamados, né? No caso, pegar só as informações e passar para o técnico. Pode ser um bot onde você consegue fazer uma venda, então você consegue vender utilizando o bot. Você consegue também, que é muito utilizado, desbloqueio de internet, que o pessoal cria um bot de WhatsApp, onde você conversa com ele, dependendo da distribuidora, né, da internet, conversa com ele e pede desbloqueio da sua internet, pois você já fez o pagamento. Então é um tipo de automação de processo, porque senão ele teria que ter várias pessoas, no caso vários atendentes, para poder resolver só como eu posso dizer, uma questão, né, que é apenas desbloquear a internet do usuário, sendo que ele pode deixar isso automaticamente. Um outro ponto que a gente tem também é o suporte técnico. O suporte técnico pode ser backup e também pode ser ajustes básicos. Suporte técnico nada mais é de todos aqueles serviços que você desenvolve para o cliente e precisa estar em contato com ele, digamos assim, uma vez no mês, duas vezes no mês. Então você está prestando suporte para ele. E o que é que você faz prestando esse suporte? Pode ser como o próprio nome está dizendo, né? Pode ser, você pode estar utilizando o backup daquele serviço, pois tem alguns dados, né, do cliente que ele salva, por exemplo, cadastro de cliente, e para não der nenhum problema no computador, né, e ele acabar perdendo esses cadastros, ele vai lá e realiza o backup desses dados. Pois se der algum problema, ele já tem aqueles dados tudo salvo, então ele não perde. E os ajustes básicos que ele pode fazer, que você pode fazer, pode ser uma atualização vamos supor, de uma biblioteca, né, que você está utilizando naquele seu sistema, pode ser alguma atualização de versão, pode ser alguma correção de bug que pode estar ocorrendo. Então, são diversos serviços, diversas dores que você pode resolver de forma simples e que pode ser para qualquer cliente, pois a maioria dos clientes que você vê hoje em dia, eles possuem sites. A maioria dos clientes que você vê hoje em dia possui tarefas repetitivas. A maioria dos clientes possui algum sistema que precisa de um suporte ou algum sistema que precisa ser configurado. Então, você consegue prestar esse serviço para diversos clientes.
com apenas como eu posso dizer, com apenas algumas distâncias, né? Porque você pode utilizar seu próprio computador da sua casa mesmo, você consegue fazer. Porque você pode utilizar uns programas que você pode fazer conexão remota com o computador do cliente e assim prestar o serviço para ele também sem necessitar você estar presente lá na casa dele para poder resolver esse problema. Aí você pode estar se perguntando quais são os benefícios, o que é que eu ganho com isso. Aí nada mais é que você ganha uma otimização simples, consegue é, consegue fazer uma criação, né, de automação, consegue adquirir mais conhecimentos, pois você vai ter experiências diversas, como bots, scripts, dashboards, entre outros. E o suporte remoto, como eu falei, você pode tanto fazer presencialmente, quanto você também pode fazer remotamente. Aí os benefícios, tanto para o cliente, né, que seria o baixo custo para começar, tanto para o cliente quanto para você, seria poder ser feito remotamente, ter demanda constante e pode ser escalado para gerar uma renda recorrente. E você daí está se perguntando, beleza, você tem algum caso real, algum exemplo de aplicação que eu poderia fazer para poder conseguir manter essa renda ou então ter essa renda recorrente utilizando esses serviços simples? Eu tenho, por exemplo, vamos supor que chegou uma pessoa, né, um cliente para você, ou então até você mesmo estava no mercado fazendo suas compras, pode ser uma compra do mês ou apenas uma pequena compra, e você reparou que no mercado eles têm um sistema, só que o sistema ele não possui um gerenciamento de estoque. Ou possui um gerenciamento de estoque, só que para eles adicionarem os produtos que eles compram, né, dos fornecedores, né, que vem aquela nota fiscal com a descrição dos produtos, o gerente ou então até o funcionário tem que adicionar aquilo manualmente. Então ele tem que pegar produto por produto e procurando no sistema, né, e procurando no sistema, adicionando as quantidades. Se aquele produto ele não tiver uma criação lá no sistema, você vai ter que criar esse produto, adicionar as quantidades dele, o valor que você comprou, para poder ver também se você está tendo lucro com aquele produto ou se você não está tendo lucro com aquele produto. E aí você vai lá, chega pro rapaz, né, pode ser pro gerente ou até pro dono mesmo, e faz uma proposta para ele. Aí você fala assim, pô, eu tô vendo que o seu gerente ou seu funcionário, ele gasta muito tempo fazendo o adicionamento, né? Adicionando os produtos que você acabou de comprar no sistema para poder saber que tem. E enquanto isso, esse tempo que ele utiliza para poder fazer isso, ele poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar arrumando a loja, poderia estar atendendo no caixa, poderia estar, como é que eu posso dizer, gerenciando o estoque, né? No caso, arrumando as prateleiras, poderia estar organizando o estoque lá em si, fazendo a contagem para ver se está tudo ok lá no estoque, se está batendo com o que está descrito no sistema. Então, são coisas que o seu funcionário ou o seu gerente poderia estar fazendo e ele não está porque ele tem que disponibilizar desse tempo para poder adicionar aqueles produtos novos que chegou. Adicionar, pegar a nota fiscal, ver a descrição dos produtos que foram comprados e adicionando manualmente um a um no sistema. Aí você pode estar se perguntando, mas qual seria o valor ideal que eu poderia cobrar por uma automação dessa? Depende. Pode ser, vamos supor que como um freelancer você cobrou é, R$ 500. 500 a R$ 1.000, vamos supor que você cobrou 1.000 para poder fazer essa automação. Aí beleza, você cobrou 1.000,
fez a automação e falou com ele, ó, é R$ 200 todo mês para poder dar o suporte, manter isso aqui atualizado e funcional para você utilizar. Aí, beleza. Só aí você já conseguiu o quê? R$ 1.000, né? Um valor variável, porque você desenvolveu, e 200 todo mês, um valor recorrente. Vamos supor que no seu bairro você tem uns 5 mercadinhos. E você fez a mesma proposta e eles também aceitaram. Só aí, desses 5 mercadinhos, além dos, juntando tudo, além dos 5.000 que você pega, só dessa automação, sendo que você já fez uma vez, então você não teria o trabalho de refazer novamente, só iria ajustar. Então, você teria 5.000 de valor líquido, mais R$ 1.000 todo mês recorrente. Então, é um serviço que você teria uma renda extra todo mês de R$ 1.000. E você pode aumentar, né? Por exemplo, isso foi só com apenas 5 clientes. Vamos supor que você conseguiu expandir, fez 10, aí já vai para 2.000, fez 15, fez 20, já vai para 4.000 e assim em diante. Porque quando a gente também faz um bom serviço, a gente acaba sendo, como é que eu posso dizer, indicado para outras pessoas, para outros clientes. Então a gente consegue também prestar esse serviço para outros clientes. Aí, qual tipo de serviço que eu posso também, que você também pode fazer? Deixa eu ver. Barbearia, por exemplo. Tem algumas barbearias que eles utilizam um caderninho, onde eles adicionam o nome, né, do cliente e o valor do que foi pago. E às vezes do que foi feito também, se foi um corte de cabelo, se foi corte barba e assim em diante. Aí, todo dia eles adicionam manualmente, cada pessoa que entra, eles vão lá e adicionam. Agora pense comigo, o tempo que eles têm para poder parar de cortar o cabelo, né? Atender o outro cliente para poder saber se ele vai cortar e pegar o nome dele e adicionar na listinha. O tempo que ele perde só fazendo isso toda hora acaba atrasando o corte que ele está fazendo. Pode também até acabar cortando o cabelo errado da pessoa. Então, qual seria um dos serviços que você poderia propor? Por exemplo, pode ser tanto um celular, né? Ele poderia tanto utilizar um celular quanto também um tablet. E nisso você criaria um site simples com apenas um campo onde você adiciona o nome, o seu nome. E um combo box, né? Uma caixa de seleção, onde ele iria selecionar o tipo de serviço que ele iria querer. Beleza. Aí você deixaria lá na sua bancada, né? Na sua, na sua bancada, onde o cliente iria chegar, em vez de ele te interromper, que você está lá cortando o cabelo, ele iria chegar, digitava o nome dele e selecionava o corte de cabelo. Pois aí, quando o barbeiro terminar de cortar aquele cabelo, ele teria já a lista automaticamente no celular dele, porque ele teria dois, digamos assim, dois logins, né, do site, teria o login que é o acesso que só seria só para os clientes e o acesso só para o barbeiro, onde o acesso do barbeiro teria aquele cadastro das pessoas que botou o nome e selecionou o tipo, né? Então, ele iria lá, iria estar em ordem por chegada, né? Ordem de chegada na lista dele. Então, ele teria lá uma opção de selecionar que já foi feito. Então, quando ele seleciona que já foi feito, o nome some da lista e vai para uma outra lista de cabelos realizados, onde lá ele teria a somatória de quantos cabelos foi feito e por estar já definido também a questão de valor e o tipo de corte, saberia no total quanto foi que ele faturou. Então aí beleza. Aí ele faria isso e ele iria descobrir lá quantas pessoas ele tem para fazer o corte de cabelo, iria saber quem seria o próximo, sem a necessidade de interromper ele naquele corte dele de cabelo. Então você vê como você fez um serviço simples,
utilizando algo que o barbeiro ele já tem e, tipo assim, em vez de ele também deixar um celular ou algo em cima da bancada, ele pode disponibilizar isso na internet. Ele diminui a região, né? O espaço, ou então ele pode até fazer, sabe o quê? Ele pode até subir se tiver um pouco mais de investimento, ele pode subir um servidor na barbearia dele, um servidor básico só para subir esse site, onde quem se conectasse, te conectasse no Wi-Fi dele, dentro da loja dele, iria ter acesso direto a esse site. Ou ele poderia deixar no ar e teria que confirmar, né? No caso, ele iria ver, né, na lista lá o nome da pessoa que foi adicionada. Ele iria chamar a pessoa, teria um tempo de tolerância, né? Vamos supor 2 minutos ou 1 minuto para poder ver se a pessoa aparece. Se a pessoa não aparecesse, ele pulava para o próximo, para também não ocorrer da pessoa estar em casa, adicionar o nome e ficar em casa esperando, entendeu? E a pessoa também iria ver o tempo que leva, né, para poder cortar o cabelo. Ele poderia ter essa funcionalidade de saber, pô, normalmente eu levo em média 30 minutos para poder cortar os cabelos. Então, quando o cliente chegasse perguntando, quanto tempo você, leva aí para poder cortar o cabelo? Então ele sabe, pô, se minha média é 30 minutos e eu tenho dois cabelos na sua frente, então daqui 1 hora e meia você pode vir que eu já vou ter finalizado, por exemplo. Ou então você vai ter que aguardar aí 1 hora e meia para poder cortar o seu cabelo. Então, é um dos exemplos de serviço que você poderia propor para um cliente de bairro, onde todo bairro tem barbearia. E você sabe que não é só uma barbearia que tem no bairro, tem diversas. Você pode ir contando que você pode achar umas 5, umas 10, umas 15. Você pode achar muita barbearia no seu bairro e prestar esse serviço para eles. E você pode estar se perguntando também, por exemplo, qual seria o valor que eu poderia cobrar desse tipo de serviço. Como a gente está falando de barbeiro, de bairro, a gente não pode nem cobrar nem muito alto, mas também nem muito baixo. Um valor ideal para desenvolver um serviço desse, né? Ou se você já tiver desenvolvido, só vender esse serviço para o cliente. Se for só para vender, você poderia cobrar em média de 100 a 200 conto. Acho que uns 200 conto tá de boa. E você cobraria também o suporte técnico para poder manter aquilo no ar. Você poderia cobrar aí 50 conto para poder manter. Aí, se você prestar, vamos supor, para 10 clientes, para 10 barbeiros, aí você já faz uma renda recorrente de 500 conto. Então, quando você faz esse tipo de serviço, que você pode prestar o serviço de suporte, você acaba tendo uma renda recorrente e uma renda fixa, pois é um valor que você vai ter todo mês. E você pode ir desenvolvendo outros tipos de serviço para poder ir aumentando essa renda fixa. Pois também quando você só oferece apenas, vamos supor, só o desenvolvimento desse serviço, você vai ter só aquele valor naquele mês e pronto. No outro mês você não vai ter nada. A mesma coisa se você fizesse o serviço, né, da automação lá do estoque. Você só pegaria os R$ 1.000 naquele mês, pronto, acabou. Então, quando você junta um serviço que você pode vender ou desenvolver para o cliente e você junta com suporte técnico, ou que pode ser tanto presencial quanto remotamente, você consegue ter não só aquela renda variável do desenvolvimento do serviço, como também uma renda fixa do suporte da prestação de suporte técnico daquele serviço que você fez, entendeu? E aí você, vamos supor, você fez 200, cobrou 200 conto, fez para 10 clientes, dá 2.000. Aí se você juntar esse serviço com o serviço da loja, cada um você prestou para 10 clientes, o da loja você iria fazer 10.000 de renda variável e iria fazer, como você cobra 200 conto pelo suporte, para 10 clientes você iria fazer 2.000 de uma renda fixa.
e no outro você iria fazer 2.000 de renda variável, que somaria com o outro daria 12.000, e iria fazer de renda fixa 500 conto, que juntando o conto daria 2.500. Então, só com 20 clientes, com dois serviços diferentes, serviços simples, você já teria uma renda extra aí fixa, no caso, a renda todo mês, de 2.500, sem precisar ficar procurando sempre um cliente novo. Então, você pode sim procurar novos clientes para poder cada vez mais aumentar a sua rede, aumentar a sua renda com esse serviço que você propôs, quanto também você pode apenas só continuar com aqueles que você já tem. Você fala assim, aqui já tá bom, dá para eu manter, ou já cheguei o valor que eu almejo chegar, para mim o que eu já estou recebendo agora está o suficiente. Não quero procurar mais não. Então você tem essas formas de agir. Então, aí você pode estar se perguntando também, né, como você pode captar os clientes, como eu falei. Uma das melhores formas é você utilizar lojas de bairro. Pode ser mercadinho, como eu dei o exemplo, pode ser barbearia, como eu dei o exemplo aqui também, né? Pode ser lojas de roupa, que pode prestar serviço também. Pode ser lojas de ração, né? Pet shop, pode ser lojas de brinquedo, armarinho, que é lojas que vendem coisas de escolares, né? Que é papelaria e tudo mais. Pode ser padaria, delicatessen, bares e açaí, né? Lugares que vende açaí, pastelaria. Então, tipo assim, é muitas coisas que você pode, muitas áreas, né? Muitas lojas que você pode ir ver qual é uma dor que a pessoa pode estar tendo, que ela não sabe, né? Não conhece ainda, que você pode vender um serviço para ela. Você pode também começar, né, oferecendo para sua rede atual, pode ser amigos, colegas, e os pequenos negócios, como eu acabei de dizer. Você pode também criar um perfil otimizado no LinkedIn, que foi uma das ferramentas que eu disse, né, no vídeos anteriores. Se vocês quiserem assistir o vídeo anterior, você vai conseguir entender também sobre isso. Você pode também anunciar em grupo, pode ser grupo de negócios, no Facebook ou no WhatsApp, pode utilizar o tráfego pago, caso você tenha dinheiro para investir nisso. Você pode também, como eu falei, né, criar o seu plano de assinatura, que no caso seria o suporte, que seria oferecer para aquele cliente ou para aquela pessoa. E para, assim, para a gente chegar a uma conclusão, né, dos serviços que a gente pode propor, seria nada mais que você teria um serviço simples, no caso, iria desenvolver, né, iria oferecer serviços simples, iria ter uma alta demanda, pois o que não falta são, né, pequenos negócios de bairro, né, pequenos negócios locais. O que não falta é você, colegas que têm conhecimentos também de pequenos negócios, amigos que têm conhecimentos de pequeno negócio, até amigos que já têm um pequeno negócio. Então, tipo assim, você pode oferecer para muita gente, então você tem uma alta demanda, e você fazendo uma captação inteligente é igual uma renda extra garantida. Você não precisa ser um expert para começar. Apenas com os pequenos conhecimentos que você tem, você consegue fazer algo simples, que para você possa ser simples, mas que pode ser algo incrível, algo extraordinário para aquele cliente. Então, às vezes também, por exemplo, você faz um site, você acha que aquele site ficou feio, mas para você pode estar feio, mas para o seu cliente pode estar lindo, magnífico. Então, não pense que você precisa ser um desenvolvedor um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, um cara que conhece meio mundo de linguagem, de ferramenta, que vai conseguir prestar esse tipo de serviço. Você, com apenas o conhecimento que você tem, você consegue prestar. O mais importante é você dar o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, você consegue conquistar tudo o que você almeja. Agora que você já sabe como
oferecer esse serviço, eu venho agradecer a vocês por ter ficado, né, até o final desse vídeo. Obrigado. E como eu falei, né, o mais importante é dar o primeiro passo. Então, assista esse vídeo com calma, veja quais são os negócios de bairro que você tem, que você pode propor serviço. Antes de você chegar para propor para o seu dono, para o dono daquele negócio, chegue em casa primeiro, analise o tipo de problema, faça um slide ou então faz uma anotação, né, de como seria esse serviço que você iria propor, se você pode propor um plano de assinatura para aquele cliente, qual tipo de serviço teria naquela assinatura que você poderia propor, os valores também que você poderia já deixar definido. Sempre lembre de deixar um valor um pouco a mais do que você quer oferecer, pois se o cliente pedir um desconto, você abaixa para aquele valor que você já imaginou que iria pedir. Então, é basicamente isso. Não esquece de seguir a gente nos canais vizinhos. Tamo junto e aguardo vocês para o próximo vídeo.